o conjunto solução da inequação, e aí deu essa inequação, e qual é a resposta daí, tá? Quando a gente está trabalhando com inequação, equação exponencial, uma maneira da gente resolver, né, é a gente igualando as bases, né? A gente iguala as bases e aí a gente trabalha ali com os expoentes. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho 0,3 que está elevado a x ao quadrado menos 2x. Esse menos 1 que aparece aqui, eu vou jogar para o outro lado, né, da desigualdade. Então, isso aqui vai ser maior ou igual, aí o menos 1, quando mudar de lado, vai virar 1. Beleza? Que ainda não estão na mesma base, né? A base de um lado está 0,3, a base do outro lado está 1. Só que para eu transformar esse 1 aqui, é muito simples, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó? Lembra daquela ideia de que todo número elevado a zero é sempre 1? Né? Qualquer número que você bota elevado a zero, sem ser o zero, vai dar sempre 1. Então, aqui eu poderia fazer o próprio 0,3, né? Pegar o 0,3 elevado a zero, isso aqui vai dar 1, certo? Então, eu vou trocar o 1 pelo próprio 0,3, tá? Eu posso fazer isso sem problema nenhum, tá? Então, pega aqui o 0,3 elevado a zero, que vai dar 1, tá? Agora, nota que eles estão na mesma base, né? Como a gente queria. Estão na mesma base do 0,3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar só com os expoentes. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o x ao quadrado e aqui o zero. Agora é que vem a pegadinha, né? Essa desigualdade aqui, ela vai continuar igual ou vai ser diferente, né? E aí que a gente tem que lembrar de algumas definições da exponencial, tá? Quando a gente tem aqui uma exponencial, só para a gente exemplificar aí para vocês, né? Uma exponencial, nossa, pareceu uma reta, né? Quando a gente tem aqui uma exponencial, em que a base, que normalmente a gente chama de a, né? Quando a gente tem aqui o a elevado a x, quando o a ele é maior do que 1, a gente chama essa função de uma função crescente, né? Então, se você olhar esse gráfico, ela está crescendo. Se você olhar ali da esquerda para a direita, ela está crescendo, tá? E quando esse a ele é menor do que 1, o que vai acontecer? Ele vai ser decrescente, tá? Então, deixa eu só puxar para cá. Ele vai ser decrescente. Então, quando eu olho da esquerda para a direita, ele agora está caindo, tá? Deixa eu só fazer uma... Ele está caindo, tá? Esse daqui é o a menor do que 1, beleza? Então, quando o a for menor do que 1, ele está decrescendo. Quando o a for maior do que 1, que é o exemplo de cima, ele está subindo. E o que faz diferença a gente saber isso, professor? Porque, olha só, quando a gente tem aqui dois valores, por exemplo, o x1, eu vou dar um espaço maior, e o x2, para vocês visualizarem melhor. A gente nota claramente que quando o x2 ele é maior do que o x1, o que vai acontecer com o valor da função? Aqui, ó, o a de x1 aqui, ó. Aqui é o a de x2 e aqui é o a de x1. O que vai acontecer aqui? O a de x2 ele é maior do que o a de x1, certo? Então, quando o x for maior, nesse caso aqui, como o x2 ele é maior do que o x1, o ax2 é maior do que o ax1. Aqui não é x ao quadrado não, tá? É índice 2. Errei aqui, tá? Índice 2. Beleza? Que é o que não acontece quando a função é decrescente. O que acontece quando a função é decrescente? Ó, quando eu pego aqui um x2 e pego aqui um x1. O ax1 ele vai ser maior. Aqui, ó. Aqui é o ax1. O ax1 é maior do que o x2, mesmo o ax1 sendo menor do que o ax2. Então, quando ela é decrescente, ou seja, quando o a é menor do que 1, quando eu pego um valor de x maior, o valor da função vai ser menor. Então, nesses casos aqui, quando a base for menor do que 1, a gente inverte esse sinal, tá? Essa é a pegadinha nesse problema. Então, ficar ligado aí na inequação exponencial, beleza? Então, aqui, agora basta a gente resolver essa inequação aqui, que agora é uma inequação do segundo grau. Então, a gente vai ter que fazer o estudo do caso para essa equação aí, inequação do segundo grau.
Beleza? Como é que a gente faz isso? Primeiro, né, a gente vai encontrar os zeros dessa função. Então, eu vou pegar essa inequação e transformar em uma equação para encontrar os zeros. Depois a gente estuda o sinal. Como aqui é uma equação de segundo grau incompleta, o que a gente pode fazer nesse caso? Botar o x em evidência, que é mais fácil. Tá? Então, botou em evidência, ó, x igual a zero, que é a primeira parte, ou x menos 2, que é o que sobrou, igual a zero. Então, aqui a gente já tem um zero dessa equação, e o outro aqui, ó, é só isolar o x. E aqui o segundo. Tá? Então, aqui, ó, como é que a gente ficou com a nossa inequação de segundo grau? Como o valor aqui de a, para quem não lembra, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o valor aqui de a vai me dizer qual é a concavidade da minha parábola. Como aqui o a é 1, né? Que ele aparece aqui valor nenhum, então na verdade é um número 1, é positivo, ela vai ser côncava para cima. Tá? E vai bater aqui no 0 e vai bater aqui no 2, que são os zeros aí da nossa equação. Beleza? Como aqui ele quer os valores em que essa equação aí seja menor do que zero, menor ou igual a zero, eu vou pegar aqui os valores negativos. E onde que vão ser negativos? Quando os valores da função estiverem abaixo do eixo x, que são esses daqui, ó, abaixo do x, abaixo do x, abaixo do eixo x. Então, todos esses valores ali entre o 0 e entre o 2 estão me retornando valores da função, valores negativos, tá certo? Então, aqui, qualquer valor de x que seja menor ou igual a zero, porque aqui também pode ser igual a zero, olha o sinal, e seja maior ou igual a zero e menor ou igual a 2, vão me retornar valores negativos. Então, essa aqui é a solução. Então, qual é a solução? X pertence aos reais, tal que o x está entre 0 e 2, que é exatamente a letra A de aritmética.